Irmãos queridos, com alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Que prazer poder recebê-los de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome eu registro o cumprimento a todos os meus irmãos que participam conosco nesta programação. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco aqui a fim de aprender os subsídios da EBD. E você, obviamente, que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos aqui inseridos, a fim de que novas pessoas tenham acesso ao conteúdo que nesta plataforma é disponibilizado. Hoje nós estudaremos a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, uma lição preciosa na qual cremos que o Senhor falará aos vossos corações. Pois bem, o texto áureo está na carta de Tiago, capítulo 4, e o versículo 6, que diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática afirma dizendo: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Assim, Deus age para com o seu povo. A leitura bíblica está disponível no livro de Esther, também puder, em princípio capítulo 1, versículos 10 a 12, versículo 16, 17, 19 e, por fim, capítulo 2, versículos 12 ao de número 17. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus, nossa gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, a você que está nos acompanhando aí do outro lado. E vamos ao primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Já pensou em uma festa, né, de 30 dias direto? Bastante, né? Se fosse 60, vamos lá, 90 dias, muita festa, né? Muito tempo para comemorar. Pois é, hoje vamos falar de uma festa que não durou nem 30, nem 60, nem 90, mas 180 dias. É isso mesmo, foram 6 meses de festa, esse foi o banquete oferecido pelo rei Assuero. O primeiro tópico diz que ele, filho de Dario, ele governou o Império Persa no período de 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Para todas essas províncias, para todos os líderes, ele promove essa grande festa, promove esse grande banquete, o seu nome grego é Xerxes, e no terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e convidou os senhores de todas essas províncias para apresentar a eles e mostrar a grandiosidade do reino e mostrar de uma forma arrogante, talvez, ou também, de repente, demonstração de poder, né? Mostrar toda a sua riqueza, todo o seu poderio ali. Foram 180 dias. Foram 6 meses de festa. Nessa ocasião, Assuero tratou com seus generais, com seus conselheiros, da expedição militar que faria contra a Grécia, da batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, e essa era uma ocasião onde o rei Assuero estava realmente utilizando, né, dessa demonstração de posse, de poder, de influência, para causar todo esse impacto, para mostrar às pessoas, mostrar a todos esses nobres que ele detinha muito poder. Esse banquete era público, mas teve um outro, que era um banquete exclusivo. Já se passavam os 6 meses de banquete, os 6 meses de festa,
E Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, agora no pátio do jardim do seu palácio. Então agora um outro banquete, esse exclusivo, e havia muito luxo, havia muita ostentação, havia muita festa, e aí, ali, essa festa foi programada para durar 7 dias. Era uma festa com muita liberdade, com muita bebida, banquete à vontade, como está escrito no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8 do livro de Esté. E Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, sua esposa, sua mulher. Alguns estudiosos acreditam ser a mesma amestriz citada por Heródoto em seu livro História. E ela também ofereceu um banquete, mas o banquete da rainha Vasti, ele era um banquete mais regrado, era restrito às mulheres do palácio, não tinha toda essa característica, toda essa liberalidade aí do rei Assuero. Aí, o rei Assuero, diz a Bíblia, que faz um convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ele ordenou que trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. E a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Então, note bem que essa atitude da rainha Vasti, e me entendam, porque nesse contexto era natural que a rainha, independente, digamos assim, da sua vontade, a rainha, ela deveria cumprir, né, o chamado do rei, ela deveria atender o rei, ela deveria se apresentar diante do chamado do rei. Mas ela resiste, ela recusa, ela não aceita essa ideia de apresentar, né, porque o pedido foi: tragam Vasti com a coroa real, para mostrar aos príncipes a sua formosura. Vasti tomou a iniciativa aqui, ela diz não, a ponto que nós vamos ver mais à frente que há ali uma interpretação, né, dos próprios conselheiros, eles olham para a situação, orientam o rei, olha, rei, isso aí é uma espécie de, né, de repugnação, essa recusa vai, de repente, demonstrar fraqueza, vai, de repente, comprometer a sua liderança. O fato é que, quando nós olhamos para todo esse aspecto histórico da Bíblia, uma coisa nós temos a convicção, é de que Deus continua tendo o controle exatamente de todas as coisas. Então o rei ordena a rainha Vasti para acompanhar, a fim de que sua formosura fosse mostrada aos seus convivas, aos seus convidados. Mas a rainha Vasti não aceita. É fácil, de repente, para nós olharmos agora e de repente falar, porque de fato, né, aconteceu, era já a ação de Deus, como essa é a principal situação, mas às vezes é fácil a gente criticar. Mas imagine, né, para a rainha, né, imagine no cenário de hoje, né, uma esposa que aguarda aí o esposo numa festa de 180 dias, a Bíblia diz que o rei já estava em euforia, depois que ela pensa que iria terminar a festa, ele resolve dar mais outro banquete, agora de 7 dias, e ainda convida a rainha, intima de certa forma, para esse desfile, para apresentar a beleza dela aos convidados. Bom, esse é, então, um dos motivos, e vamos continuar aprendendo aqui na lição, né, o que acontece após a recusa de Vasti de se apresentar diante do rei. Muito bem, queridos, de volta cá estamos para tecer considerações relacionadas ao tópico 2 da nossa aula de hoje, assunto que prioriza a resistência de Vasti à ordem do rei e finaliza com a sua deposição. Pois bem, o autor prioriza num primeiro momento o argumento a respeito dessa recusa da rainha. Muito embora partamos do pressuposto que os meus irmãos tenham ciência do que ocorrera e também dispomos daquilo que está exposto na nossa leitura bíblica em classe, fundamentada nos primeiros capítulos do livro de Esther, ainda assim
muito simplistamente, faz-se necessário recontarmos, ou por que não dizer, contextualizarmos a história. Vejamos, como já dito nas referências bíblicas em questão, que a essa altura as diversas opiniões giram em torno do comportamento de Vasti. E isso, de alguma forma, coerente, uma vez que todo sujeito que se preza a ler a Bíblia Sagrada e respeite o seu posicionamento ortodoxo, isto é, acredite na Bíblia enquanto palavra de Deus, não se engessa ao ponto de não poder refletir, repensar, analisar os textos que estão dispostos. É óbvio que este que vos fala não quer de alguma forma induzi-los a um comportamento como esse. Pelo contrário, com a graça de Deus e com a iluminação do Espírito Santo, é muito possível que a gente consiga exaurir informações bíblicas, mas exauri-las de uma maneira que se torne reflexiva, sem ser ofensiva, sem se construir uma exegese, que é o inverso da exegese. Isto é, se na exegese é quase um trava-línguas, né? Há uma extração do texto e, evidentemente, uma aplicação, a exegese, em contrapartida, há uma inserção de uma opinião externa dentro de uma fala que não necessariamente a Bíblia diz. São esses os cuidados que nós, enquanto estudantes da Bíblia, precisamos obter. Por exemplo, há, do ponto de vista autoral, fontes não bíblicas que são saudáveis para aclarar o sentido escriturístico do texto. Por outro lado, há aquelas que dão à escritura um sentido alheio, isto é, algo que não foi evidentemente revelado. Naquela ocasião, a narrativa bíblica diz: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. E o texto, diz o pastor Queiroz, se encerra por aí. Nesse sentido, aonde a Bíblia se cala, eu penso que não deve haver fala, ou qualquer fala que exista onde a Bíblia se cala, ela no mínimo precisa ser correspondente, coerente, razoável, não intuitiva, né? Como na maioria das vezes acaba por acontecer. Nós colocamos a nossa intuição exacerbadamente ou de maneira exagerada, colocamos a nossa impressão e corremos o risco de gerar pretextos no texto, dar possibilidades e conotações que o texto não diz evidentemente. Bem, com relação aos olhares acerca da conduta desta senhora, eles se multiplicam e são diversos porque há quem faça uma defesa sobre ela. Por exemplo, o marido, já sob efeito de álcool, pedir a sua presença diante de vários príncipes e talvez alguém olhe para isso e diga: essa exposição é uma exposição constrangedora, a atitude de Vasti é legítima. Mas de qual ponto de vista está partindo a minha análise? Né? Eu estou lendo esse texto de qual ângulo? Porque, sob as lentes da atualidade, naturalmente que essa seria a melhor definição. Mas quais eram as regras para uma mulher de um rei, para uma rainha? Qual deveria ser a sua postura em situações semelhantes a essa? Essa que deve ser, ou esse que deve ser o nosso pano de fundo, nossa busca durante a pesquisa é por meio desse aspecto que deve acontecer a nossa coleta de dados. Mas o item 2 fala sobre a aplicação da lei, muito embora Assuero, conforme registra o texto, estivesse sob influência do vinho, sua decisão de depô-la do cargo não se deu de maneira intempestiva ou autoritária. É só você visitar os textos e você verá qual foi o seu comportamento. A propósito, versículo 15 do capítulo 1, a pergunta do rei, conforme diz o pastor Queiroz, demonstra prudência, o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado. Ou seja, há por parte desse rei uma situação espinhosa, difícil, mas o cuidado e prudência de saber
quais eram os regimentos, o que a lei ordenava em situações semelhantes a essa. Por fim, a sentença de Vasti é expedida. Dada a grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as demais mulheres do reino. De modo que o versículo 17 diz: a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres. E olha que elas eram desprovidas de redes sociais como nós temos hoje. E, sobretudo, de modo que estas desprezarão seus maridos aos seus olhos. De forma que o conselho de Memucã agrada a Assuero, ele envia carta a todas as províncias, estabelecendo que cada sujeito, o homem, fosse o senhor de sua casa, e depõe a figura de Vasti. Eu queria abrir um parêntese para o meu desfecho no tópico 2. O princípio bíblico diz o pastor Esdras, fundamentado na fala de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5. O homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. É legítima? Absolutamente. Agora, uma coisa é certa, querido irmão, especificamente que me ouve, entendamos que o contexto no qual a história de Esther se manifesta não necessariamente coincide em até aspecto dispensacional com o nosso contexto. Então, o fato de liderar a casa não implique sobre essa liderança, uma liderança sob pressão, sobre agressão ou sob qualquer tipo de assédio moral, né? Não é uma liderança forçosa, arbitrária, obrigatória, compulsória. É uma liderança que é exercida por influência, pelo respeito, pela amabilidade. O sujeito obtém em sua tutela a sua esposa e os seus filhos, mas não por esse viés autoritário, obrigatório, compulsório, não, senhores, mas dada a sua amabilidade, a sua afetuosidade, o seu acolhimento, quando ele exerce o papel de firmeza, de liderança, de palavra final, seus filhos, a sua mulher, lhe obedecem porque recebem em igual forma, em igual modo, o carinho necessário. Agora, Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Então já entendemos, né, o propósito de Deus através da condução do teu plano, do plano perfeito, o plano de Deus que é perfeito, e depois de todos esses fatos que você aprendeu, agora Deus direciona e Deus prepara um cenário propício para abençoar Esther. São 4 anos depois. E a Bíblia diz que nós, ao estar, cada um de nós, ao estarmos na vontade de Deus, ao cumprirmos os desígnios de Deus, Ele, o nosso Deus, Ele se encarrega de fazer com que a sua vontade se cumpra na nossa vida. Mas está associado também a essa disposição em obedecer, em servir e sempre com um caráter de humildade, louvarmos e exaltarmos ao nosso bom Deus. Você leu no texto áureo, olha, antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, Ele oferece graça, Ele concede graça aos humildes. Essa soberba, né, de repente, todo esse aspecto das pessoas que, o que é a soberba, né? Essa imposição, essa rejeição, essa coisa de permitir que o orgulho o domine. Deus resiste todo tipo de soberba. Mas aquele que é humilde e anda na direção de Deus, recebe graça. E nós vamos ver aqui o que acontece com alguém que desfruta da graça de Deus. Há um consenso entre os estudiosos de que a escolha daquela que seria a substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, em ano 480 a.C., forçou o seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito, do que ela havia decretado, e assim, em 479 anos antes de Cristo, aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero
decide escolher nova rainha. Então, observe que Assuero não toma uma decisão monocrática. Assuero não tomou uma decisão particular, individual. Ele tomou uma decisão a partir da orientação desses conselheiros, desses servos mais próximos. E o conselho aqui era assim: olha, rei, o que a rainha Vasti fez contigo, tá? Estou parafraseando, demonstra essa ausência de um domínio total da sua casa, demonstra que há um enfraquecimento aí nessa liderança. Então possa ser por isso também. E era assim, era interessante para o rei demonstrar que ele tinha total domínio na sua casa, ali em todo o seu palácio, no seu reinado, inclusive com a sua esposa, né, com a rainha, porque fazia com que, nesse contexto, nesse ambiente militar, fazia com que as pessoas percebessem que realmente toda a autoridade, toda essa imponência era levada a sério. E aí, no item 2 aqui do tópico 3, o universo dessa escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças. E agora, olha a providência. Dentre quais moças? Agora, de todas as províncias do reino. Então, aqui a gente aprende que Vasti possivelmente era também de uma família especial, vamos dizer assim, de uma família nobre, interessante. Porque agora Assuero toma a iniciativa, a decisão de escolher de todas as províncias. Agora não havia restrição quanto à origem étnica, quanto à origem racial, porque a única exigência é que elas fossem virgens e que fossem formosas. Então, quando Deus dirige o processo, creia nisso, exatamente nenhum detalhe ficará no esquecimento. Nenhum fica esquecido, porque Deus cuida de tudo. Esse concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã, a Mardoqueu, morava próximo ao palácio e com ele a sua prima Esther, criada como filha, com muita proximidade. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, que é guarda das mulheres de quem logo conquistou a simpatia. E havia uma graça especial em Esther. Havia nela algo diferente, havia nela algo que chamava a atenção. E além de se apressar em dar-lhes os seus enfeites, em conceder a ela os alimentos e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José é o mesmo que agora está com Esther, coordenando, dirigindo e organizando todas as coisas. Então começa uma história muito linda para a vinda de Esther, porque Esther estava na direção de Deus. Tanto é que agora a gente vê esse compromisso de Esther até em função da obediência que ela demonstra. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual foi, então, a razão dessa ordem, a razão desse pedido? Nós não sabemos com exatidão, porque não havia restrição para nenhuma raça, para nenhuma etnia, nesse processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther escolheu obedecer à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer, ela não questionou, ela não exigiu, né, como a gente ouve muito hoje, lugar de fala, de manifestação, de expor os meus argumentos. Não, Esther não faz isso. Não faz isso. E Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther. Ele passava diariamente diante do pátio da Casa das Mulheres para verificar, para saber como Esther estava. Isso está no capítulo 2, versículo 11. Havia nisso muito respeito, havia também um cuidado mútuo entre eles e cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E está no texto: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e Esther alcançou perante ele graça.
alcançou benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, a judia Esther, a jovem, de repente, que historicamente, pelo contexto cultural, não teria talvez nunca uma oportunidade assim, mas o Deus que governa, que cuida, que coordena, permite que Esther seja levada ao posto de rainha, mesmo em uma terra estranha. Que Deus te abençoe, que você possa crer nesta palavra. O Deus de milagre continua presente e continua agindo ao meu e ao seu favor. Finalmente, queridos, nós atingimos a conclusão da aula de hoje e isso só fora possível com a graça de Deus. Obrigado por participar conosco até aqui, por estar atento aos argumentos que foram propostos, quer pela pessoa do pastor William ou por este que vos fala. A nossa expectativa é que, de alguma forma, as exposições tenham colaborado e cooperado com a sua exposição ou descrição em relação à escola bíblica dominical. Eu finalizo ressaltando aquilo que o pastor Queiroz destaca na conclusão. Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento divino para cumprimento dos propósitos do Senhor. E é assim que o Senhor faz por meio de um atributo que lhe é exclusivo. O nosso Deus dispõe da presciência, conhece tudo e todos, de antemão. Todos os acontecimentos futuros para nós são presentes para Deus. Podemos confiar, diz o autor, nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Fique com essa reflexão em seu coração. Deposite nas mãos de Deus a sua vida, a sua existência, os seus caminhos, os seus projetos, os seus sonhos. Porque, por certo, uma vez estando no centro diretivo da vontade de Deus, ao seu devido tempo, Ele há de instrumentalizar vossa vida para louvor e glória do seu próprio nome. Minha gratidão pela sua participação. E a nossa expectativa é que, querendo Deus, possamos nos encontrar no próximo programa. Deus te abençoe.